Bem-vindos ao canal Matemática. Me chamo Lucas, sou matemático e professor. Acredito em uma matemática que vá muito mais além do que reproduzir algoritmos. Retomando a trajetória histórica que começamos no vídeo anterior sobre os sistemas de numeração utilizados pelos povos antigos, vamos falar nesse vídeo sobre os sistemas grego, romano e maia. Vamos à segunda metade do primeiro milênio a.C., nas inscrições que estavam presentes nos monumentos atenienses. O sistema ático atribui aos números compreendidos entre 1 e 50.000 esses símbolos que vocês estão vendo. Entretanto, eles não foram atribuídos por acaso. Foram escolhidos através do princípio da acrofonia, ou seja, tirando o algarismo da unidade, os símbolos utilizados para representar os outros algarismos são nada menos do que as iniciais da forma como eram escritas essas quantidades no dialeto grego. Além disso, os símbolos que representavam os números 50, 500, 5.000 e 50.000 eram fruto de um princípio multiplicativo. Ou seja, para poder quintuplicar um valor, era inserido na letra que representava o 5 a letra correspondente à quantidade a ser quintuplicada. Os sistemas de numeração eram do tipo aditivo, cujos números eram escritos da esquerda para a direita do maior para o menor, e foi basicamente empregado para expressar pesos e medidas, além de quantias em dinheiro. Nesse sistema, para se escrever o número 58.786, prosseguíamos da seguinte maneira: um símbolo para os 50.000, um símbolo para 5.000, 3 símbolos para 1.000, um símbolo para 500, 2 símbolos para o 100, um símbolo para o 50, 3 símbolos para o 10 e um símbolo para o 5 e uma unidade. Esse sistema começa a ser substituído mais tarde por um sistema quase decimal, onde cada letra do alfabeto grego e mais 3 letras do alfabeto fenício, totalizando 27, eram utilizadas para representar os seguintes numerais que estão aí na tabela, conhecido como sistema jônico. No sistema jônico, para escrever um número entre 1.000 e 10.000, era utilizado um apóstrofo antes do milhar que se queria escrever. Já para representar um número igual ou superior a 10.000, era utilizada a letra M com um número sobrescrito à mesma. Assim, o número 58.786 no sistema jônico é escrito dessa forma. Os romanos foram sem dúvida um povo que teve contribuições expressivas em vários campos da vida, como o governo, o direito, a política, a engenharia, as artes, a literatura, a arquitetura, a tecnologia, a guerra, as religiões, as línguas e as sociedades modernas. Em contrapartida, utilizaram um sistema numérico bastante arcaico e que não permitia fazer operações aritméticas, recorrendo sempre para o uso de ábacos para efetuar cálculos. Os números eram representados com letras do alfabeto latino, como podemos observar. Um número no sistema romano era escrito segundo a soma de seus algarismos, da esquerda para a direita, do maior para o menor. Porém, foi introduzida uma técnica conhecida como princípio subtrativo, que consistia em diminuir o valor de um algarismo caso fosse colocado à sua esquerda um outro de valor inferior. Com isso, números como o 4, o 9, o 19, o 40, o 400 e o 900 passaram a ser escritos dessa maneira. Os símbolos dos algarismos romanos não foram desde o início representados pelas letras latinas. Eles surgiram de formas bem mais antigas que não tinham nada a ver com letras. A unidade era representada por um traço, o número 5 por 2 traços formando um ângulo agudo, o 10 por uma cruz, o 50 por um ângulo agudo com um traço vertical no meio, o 100 por uma cruz com um traço, o número 500 por um semicírculo diferente, o 1.000 por um círculo cortado por uma cruz. É fácil ver o motivo pelo qual os algarismos que representam 1, 5 e 10 foram confundidos com as letras I, V e X. Já os outros algarismos se transformaram ao longo do tempo até chegarem nas formas C, L, D e M. Para se escrever números maiores ou iguais a 4.000, os romanos utilizavam um traço horizontal sobre a letra, significando que o valor era multiplicado por 1.000.
Por exemplo, o número 58.786 em romanos é escrito da seguinte maneira. Ainda vemos os números romanos sendo utilizados em alguns relógios, para escrever os séculos, para diferenciar personalidades como reis, rainhas e papas que utilizaram o mesmo nome em épocas diferentes. A civilização maia se estabelece por volta de 1800 a.C., em partes hoje que pertencem ao México, Guatemala, Honduras Britânicas, Honduras e El Salvador. Foi no período clássico dessa civilização, entre os séculos 3 e 9 d.C., que os maias atingiram um desenvolvimento intelectual e artístico altíssimo. No campo científico, foram capazes de observar os movimentos do Sol, da Lua e de Vênus e descrevê-los com grande precisão. Por exemplo, os maias previram que a revolução sinódica de Vênus, que é o período de revolução aparente do planeta em relação à Terra, era de 584 dias, sendo que hoje esse valor foi estimado em 583,93 dias. Previram também que o ano possuía 365 dias, mas que se não houvessem correções periódicas poderia ocorrer grandes desvios entre o seu calendário e o ano solar. Ainda foram capazes de estimar a duração média de uma lunação, que é o período de tempo corrido entre duas luas novas consecutivas, observando que 149 lunações equivaliam a 4.400 dias, obtendo assim uma lunação a cada 29,5302 dias, número muito próximo do estimado hoje no valor de 29,53086. O mais impressionante é que os maias não conheciam o vidro e não puderam fazer lentes para terem desenvolvido bons telescópios. Fizeram isso com o uso de ferramentas bastante rudimentares, o que nos diz das altas habilidades intelectuais que possuíam nessa área. Os maias desenvolveram um sistema de numeração posicional de base 20 e que possuía um algarismo que representava o zero. As unidades eram escritas com pontos do 1 ao 4. O número 5 era escrito com um traço. Do 6 ao 9 era o traço com pontos. O 10, 2 traços, até o número 19. O 0 tinha essa forma elipsoidal. Os números eram escritos nesse sistema de cima para baixo, e cada posição acima equivale a 20 vezes o valor da posição abaixo. Bom, era o que deveríamos esperar quando falei que o sistema era posicional de base 20, mas isso não acontece. Há uma irregularidade na terceira posição. Ao invés da terceira posição ser a posição da quantidade 400, ela na verdade correspondia ao valor de 360. Ou seja, o número dado por 3 pontinhos, um tracinho e um tracinho, não correspondia ao 1305, mas sim ao número 1185. Isso só ocorre nessa posição. As outras retomam normalmente o valor de 20 vezes a posição de baixo. Assim, a quarta posição correspondia ao valor 20 vezes 360, que é igual a 7.200. A quinta ao valor de 20 vezes 7.200, que é igual a 144.000, e assim por diante. Observe o quão fácil e descomplicado fica escrever os números 7.200, 144.000 e 500 nesse sistema. No sistema numérico que utilizamos, o zero tem a propriedade de que, se for adicionado ao final de um número, isso significa que o número obtido vale 10 vezes o seu valor original. Se o sistema maia fosse vigesimal, teríamos uma propriedade semelhante, mas isso não acontece devido à irregularidade observada na terceira posição, que vale 360 e não 400. Por isso, o zero dos maias não pode ser comparado ao zero do nosso sistema. Vamos parar por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e deixar o seu comentário. Grande abraço e até a próxima!